TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Somos o orgulho do esporte nacional. Lutar, lutar, lutar com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Galo, 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 uma vez até morrer. Ótima noite para você ligado na tela da TV Candidez. Está começando mais um programa Conexão Esportes neste domingão de Páscoa. Uma feliz Páscoa para você, para toda a sua família. E quem está comemorando muito é o Atlético, que mais uma vez é campeão mineiro. O tetracampeonato seguido e o 48º na história. E no domingão de Páscoa o Coelho não teve vez, viu? 2-0 para o Atlético, nova vitória, Hulk novamente decidindo e mesmo com 1 a menos desde o começo da segunda etapa, não teve como não. O Galo é campeão mineiro de 2023, nós vamos repercutir tudo o que aconteceu, todos os lances, todos os detalhes desse título conquistado pelo Atlético. E o programa Conexão Esportes deste domingo também destaca. Nós temos a cobertura total dos estaduais, carioca, paulista, goiano, cearense, tem futebol a todo lado, durante todo lugar, para você ficar ligadinho e para você acompanhar também quem são os campeões pelo Brasil. Além disso, nós vamos falar do Cruzeiro também, Cruzeiro que tem uma semana importante, Cruzeiro que estreia na Copa do Brasil na quinta-feira, ainda tem depois Campeonato Brasileiro, 2 estreias. Como será que o Pepa vai preparar esse time? A gente vai falar sobre isso também. Tem, claro, futebol amador, tem Campeonato Society, tem jogador de Divinópolis do América, a gente entrevistou isso mesmo. Tá curioso para saber o que é? Acompanha aqui no Conexão Esportes. Para finalizar esse início, para a gente poder já apresentar nossos comentaristas de hoje, hoje é domingo de Páscoa. E claro que o Conexão Esportes não poderia deixar de fazer um sorteio para os nossos telespectadores. Em parceria com a Chocolates Avelar, tá aí na tela, Conexão Esportes e Chocolates Avelar, você está concorrendo a partir de agora a esse ovo de colher delicioso, sorteio do Conexão Esportes com a Chocolates Avelar. Para participar é muito fácil, vai no seu Instagram agora, pesquisa @Conexão TV Esportes, @Conexão TV Esportes. Procura essa imagem aí, ó, já tá lá na primeira e segue as regrinhas, é bem facinho. Seguir o Conexão Esportes, seguir a página do Chocolates Avelar e curtir a publicação. Fez isso? Manda aqui para mim no 99932-6228. 99932-6228. Segue a página do Conexão, segue a página do Chocolates Avelar, curte a publicação e manda o print aqui para mim, para você estar participando. Manda sua mensagem também, quero te ouvir, para a gente poder comentar sobre essa rodada, esse final de estadual, né, em Minas, no Rio, em São Paulo. Voz do Além, vamos abrir a câmera agora para ver quem está aqui no nosso programa. Ana Tereza, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Gostaria de desejar Feliz Páscoa para todo mundo e uma ótima noite para os atleticanos. Parabéns pelo título. Tá aí, então, Atlético campeão. Eu tô aqui com o Natan também. Natan, um prazer. Beleza, boa noite. Boa noite, Ana. E vai Galo, vai Galo. É isso aí, o Galo tá com a hegemonia aqui em Minas Gerais. No domingo, trazendo chocolate aí pro Coelho. Galo, parabéns pelo título, mais um, são 4 seguidos, 48 títulos, parece que Minas Gerais tem dono. Vai vendo aí, o programa tá muito bacana, cheio de atrações, você que tá chegando, pessoal aí do Correria, pessoal que tá acompanhando a gente, a todos os telespectadores, sejam muito bem-vindos e muito obrigado aí pela audiência. Tá aí então,
Temos muita coisa para falar, então já vamos começar com os melhores momentos da final do Campeonato Mineiro. Jogo de volta, no jogo de ida lá na Arena Independência, 3-2 para o Atlético. O América precisava vencer por 2 gols de diferença, só que acabou perdendo de 2-0. E o Atlético precisava vencer de todo jeito para dar uma resposta para a torcida. Afinal, perdeu de 1-0 na estreia da Libertadores no meio de semana. Ana Tereza, o Atlético estava muito pressionado, né? Era um jogo que principalmente o Kudê, depois da entrevista, depois de tudo que aconteceu, precisava dar uma resposta. Teve essa resposta? O Atlético é campeão merecidamente? Sim, jogou bem os 2 jogos. E hoje, com a força da torcida, com o Mineirão lotado, fez valer o melhor que tem, né? Porque o América tem um time excelente também, só que o Atlético, o Hulk, ele é decisivo. Ele é fora do normal. Então, eu acho que falta isso, um jogador decisivo para o América. Que, no caso, poderia ser o Wellington Paulista, mas eu acho que ainda falta. O América é um time muito bem montado, ganhou muito bem no meio da semana pela Sul-Americana, mas o Atlético foi melhor. O Atlético tem um jogador mais decisivo. Por mais que ainda jogou o segundo tempo quase todo com a menos, é muito mais time que o Atlético. Achou pênalti, Ana? Foi pênalti. Tá. Pênalti? A América reclamou, né? Mas acabou que foi marcado. Você dizia? Foi pênalti. Tá marcado então. Natan, Kudê, mesmo com o título, tá numa indecisão para sair. Pelo que parece, a diretoria do Atlético está tentando fazer de tudo para manter o treinador uruguaio, porque trocar de treinador nesse momento da temporada é complicado. Ao mesmo tempo, temos fontes lá direto de Vespasiano dizendo que Dorival Júnior poderia já estar apalavrado com o Atlético. Qual é a sua opinião sobre esse início de ano, essa vitória, e principalmente sobre o treinador? Olha, eu acho que é irrelevante nesse momento por causa do título que o Atlético conquista, até porque conseguiu muito mais vitórias e bons resultados do que derrota. Acho que foi uma infelicidade dele ter falado aquilo naquele momento, de primeira partida da Copa Libertadores, o Atlético vinha estreando, é uma montagem de equipe, então não precisava ter jogado aquilo lá às claras assim, tão cedo, né, digamos. Mas enfim, aí tá o campeão, né, mineiro, pela 4ª vez seguida, aqui em Minas Gerais, 48 títulos, parece que Minas Gerais tem dono. Então, eu já dizia isso, porque desde o primeiro programa que a gente veio aqui falando sobre o Campeonato Mineiro, eu falava que o Atlético tinha essa obrigação de levar esse título estadual. Assim, para confirmar esse favoritismo que tem dentro de campo. Os 2 jogos foram jogos difíceis para o Atlético e para o América, né? Equipes muito bem montadas, o América já com um bom entrosamento, o Atlético nessa onda de seguir um novo caminho com o Kudê. Teve suas dificuldades no primeiro jogo, conseguiu um gol nos últimos minutos, no último segundo da partida, na verdade. E nessa não foi diferente. O América começou em cima, o Atlético tentando se defender. Em alguns momentos do jogo, o América quase abriu o placar em 2 lances, muito bom lance. Teve 2 bolas na trave, né? 2 bolas na trave, então foi... E era um momento perigoso do jogo, porque era um América em crescente na partida, que se fizesse um gol, levantava um... E um Atlético que poderia ali, em uma jogada ou outra, conseguiu um lance de perigo, que foi com o pênalti. Então foi pênalti do Arthur, não marcado no primeiro momento pelo VAR, porque estava bem posicionado, não sei por que não marcou, mas foi chamado pelo VAR corretamente e marcado o pênalti. E o Hulk assumiu já a bola, antes mesmo de ter revisão no VAR, ele já pegou a bola, foi ali para a marca do pênalti, que se marcasse ele ia bater. Bateu no... chamou a responsabilidade novamente, decidiu a partida. O Atlético fez com que o seu torcedor esquecesse um pouquinho essa briga, essa briga do Kudê com a diretoria, esquecesse um pouco isso, colocasse um pano quente, porque precisava desse título para dar um ânimo para esse Galo, que começa com um elenco muito bom. Não sei porque o Kudê estava reclamando aí de barriga cheia. O elenco do Galo é muito bom, precisa trabalhar mais, precisa se acertar mais, mas tem grande chance de, durante o ano, nas competições em que está, chegar novamente para brigar por mais títulos. Tá aí então, e Ana, para finalizar esse assunto, eu queria falar sobre um jogador que foi o cara da partida, né, eleito melhor em campo, o Hulk, marcou 2 gols e no meio de semana ele não jogou, estava suspenso. Dá para perceber que esse Atlético tem Hulk dependência? Sim. Não está conseguindo jogar, se o Hulk não está em campo ou por algum motivo não consegue jogar o que ele consegue jogar,
o Atlético é outro time. Como é que você vê isso? Eu acho que o Atlético é montado para servir ele. Todos os jogadores, não sei se é conveniência, eu não sei. Depende. Eles sempre depende. Vai bem. O Atlético é baixo, não apresenta o futebol que apresenta com ele. E eu acho que deveriam melhorar isso, né? Conversar, ver o que dá certo. Porque é nítido a dependência dele. É só ver o jogo. Teve muita chance no meio da semana, mas ficou faltando aquilo. E aquilo era o Hulk. É uma bronca da própria diretoria com o Cudê, né? Que o Hulk é um que o Galo é um com o Hulk. Um sem o Hulk, a torcida tá careca de saber, o torcedor ali tá careca de saber. Mas uma das brigas da diretoria com o Cudê é essa, né? Então faz o time jogar sem o Hulk, né? É porque eu acho que um jogador, ele tem o poder de ser decisivo. Por exemplo, na época do Barcelona, quando o Messi não jogava, o Barcelona jogava pior. Só que um time não pode depender inteiramente somente de um jogador. Se um jogador não estiver em campo, o time para de jogar. Porque eu senti o Atlético no meio de semana, apesar de ter chances, poderia ofensivo que o Hulk do aspecto técnico também, do aspecto emocional, porque o Hulk é aquele cara que ele coloca o jogo no bolso. Ele vai lá, conversa com o juiz, ele briga com os jogadores, ele dá o máximo que ele pode. Então, isso é um aspecto que o Atlético tem que analisar durante a temporada. O Hulk é craque, né? Não, eu acho que dentro do futebol nacional ele é o melhor. E ele chama a responsabilidade para ele mesmo, né? Ele fala, não, vamos, que é comigo mesmo. Jogadorzaço. Joga muito. Vamos ler mensagem, pessoal participando. Luciano Soares, do bairro São Sebastião, sempre ligado aqui no Conexão. Obrigado pela audiência, viu, Luciano? Boa noite, estou vendo aqui nos canais do Atlético que o Cudê está de saída, o Dorival Júnior já está acertado. Tem essa questão do Cudê, né? O Atlético teve uma reunião com o Cudê depois daquela conversa, depois daquela entrevista contra o Libertad, né? Depois da partida contra o Libertad, e apurado pelos jornalistas que acompanham o Atlético, o Cudê o Atlético abriu mão da multa do Cudê. O Cudê e o Atlético tiveram essa conversa, né? O Cudê abriu mão de receber essa multa que ele teria direito se o Atlético demitir ele, né? Então, uma possível saída pode estar sendo articulada mesmo com o título do Campeonato Mineiro. Max do Maria Helena sempre acompanhando. Boa noite, Bruno. Dá um abraço no Natan, tô aqui firme na audiência, parabéns pelo programa. Max do Maria Helena participando. Boa noite a todos, parabéns pelo programa e a seriedade que vocês tratam nosso esporte aqui de Divinópolis, toda a região. Forte abraço pro Natan, comigo, ele joga muito. O Vertinho, do Elo Matador Vetão. Um abraço aí pro Vertinho, pro Max, tamo junto. Mensagem aqui, o Fernando de Cajuru falando assim, correria no programa de hoje. Um abraço pessoal do Correria. Cadeira zoada, aproveitando. Cruzeiro voltando para a Série B, o resto que vier é lucro. O pessoal também já mandando mensagem, participando do nosso sorteio, viu? Lembrando, entra lá no nosso Instagram, @Conexão TV Esportes, vê a publicação do sorteio, segue a página do Conexão e do Chocolates Avelar e manda um print nesse telefone aí de baixo, 99932-6228, para estar concorrendo a um ovo de Páscoa artesanal. Vamos falar agora do outro lado da lagoa, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro que está numa semana complicada, né? Uma semana de estreias. Na Copa do Brasil, quinta-feira, tem Náutico e Cruzeiro, jogo de ida lá em Pernambuco, no Estádio dos Aflitos, quinta-feira, 7 horas da noite. E domingo tem estreia no Brasileirão contra o Corinthians. A gente tem imagem do treino do Cruzeiro, né? O treinador Pepa, que chegou tem pouco tempo, só teve 2 amistosos, né, de preparação, 2 vitórias, né, contra o Bragantino e o Juventude. O Pepa preparando o Cruzeiro para essa estreia na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Enquanto a gente vai colocando as imagens, Ana, Cruzeiro vivendo um início de temporada completamente diferente da temporada passada, né? Onde a ambição era subir para a Série A. O Cruzeiro já está na Série A. Qual que é a ambição desse time agora? O que o Cruzeiro deve buscar para esse 2023? Não cair. é o elenco que está montando, porque o Ronaldo já viu que o que tem, ele não vai conseguir muita coisa, não. E o que está trazendo também é para meio de tabela para baixo. E eu acho que ele deveria repensar aí no projeto que ele tem, trazer, pra mim, na minha opinião, se ele trouxer um jogador, um meia, que vista a camisa mesmo e fala, é comigo, a situação do Cruzeiro melhora. Tá aí então em mais do treino do Cruzeiro, Natan. Náutico e Cruzeiro lá na Arena dos Aflitos, né? O Náutico não
não era um dos adversários mais temidos, né? Que, por exemplo, tinha o Sport no pote 2, né? Um adversário muito complicado. O Náutico está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas não é baba não, né, Natan? Pode complicar para o Cruzeiro lá em Pernambuco. Pode complicar. Eu acho que o Cruzeiro tem bom retrospecto contra o time do Náutico, tanto lá quanto aqui. Então ele tem que fazer valer dessa boa sequência dos jogos treinos, porque aí você vai me falar, mas são jogos treinos. Mas são jogos treinos com equipes que têm o nível que o Náutico tem. Então, o Cruzeiro, você perguntou para a Ana aí qual que é a ambição dele, é terminar na frente de Botafogo, Vasco, Curitiba e Cuiabá. É ali onde o Cruzeiro precisa ficar, na frente desses 4. Porque eu acho que tem mais time que eles. Pode surpreender? Pode, dentro da competição. Como o Campeonato Brasileiro está muito grande, então, beleza. Mas agora, diante do Náutico, ele colocou um patamar, que é chegar até nas oitavas. Então, precisa passar do Náutico. Passou do Náutico, conseguiu o que queria com a Copa do Brasil. Aí, na Copa do Brasil, está sossegado. Não tem que ficar ligando muito para a Copa do Brasil esse ano, não. Eu acredito até porque nas oitavas mesmo já vai pegar um time aí bem difícil de passar. Foi o que aconteceu no ano passado, né? O Cruzeiro veio lá da primeira fase, né? Foi vencendo, tirando equipes menores, chegou nas oitavas de final, caiu para o Fluminense. No domingo tem Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, estreia no Campeonato Brasileiro. Corinthians que, apesar de ter caído nas quartas de final do Paulistão, tem um início de temporada ok com o treinador Lázaro, que não era um treinador tão querido pela torcida, mas fazendo um bom início de temporada, estreou bem na Libertadores, assim, acho que dá para dizer que foi a melhor estreia entre os times brasileiros, uma vitória contundente contra o Liverpool do Uruguai. Claro que o Liverpool não é nenhum dos favoritos, né, da Libertadores, mas jogar fora de casa nessa competição é sempre difícil, e o Corinthians venceu e venceu bem. Uma pedreira, né, de início, né, Ana? Com certeza. O Corinthians, no time está sendo muito bem montado. A torcida de começo também não queria o treinador, né? Ficou bem chateada com o Vitor Pereira. Mas o Corinthians está surpreendendo. Por mais que saiu no Campeonato Paulista antes de chegar na final, eu creio que é um time muito bem montado e eu acho que o Corinthians almeja alguma coisa esse ano. Eu, junto com o Fluminense, eu acho que são os dois times bem montados que vão longe em todas as competições, inclusive na Libertadores. Isso aí, Natan, para finalizar o assunto Cruzeiro, 2 reforços chegando essa semana, né? Já praticamente apalavrado, só falta anunciar. Henrique Ceifador, que já jogou no Cruzeiro em 2015, de volta. Voltando. E o lateral Tinga, ex-Fortaleza, que ontem na final, a gente vai mostrar os gols do Campeonato Cearense, né? Da final, o Fortaleza ganhou. Ontem já falando em tom de despedida, já chorando. São reforços que, na sua opinião, chegam para compor elenco ou já tem que entrar no time titular? O Tinga já entra para ser titular na equipe do Cruzeiro. Bom jogador? Hã? Bom jogador, o Tinga? Ele já teve uma corrente lá no Fortaleza para não deixar ele embora. Os próprios dirigentes, os torcedores, alguns jogadores fazendo para não deixar o Tinga sair. O Tinga é um cara que puxa a fila lá no elenco do Fortaleza. É até o capitão, né, do Fortaleza. Isso, então em alguns momentos assumiu até a faixa de capitão. O Tinga chega para ser referência na equipe do Cruzeiro. Agora, já o Henrique, não me assusta a contratação dele, mas me estranha, porque foram 3 temporadas na China, ele não joga desde agosto do ano passado, e outra, o Edu está de volta em junho. Então, para o Cruzeiro ter contratado o Henrique Ceifador, Dourado, chame de que você quiser, para o Cruzeiro ter contratado o Henrique, então não pense em manter o Edu. Não sei qual que é a cabeça. Não faz sentido ter 3 centroavantes no Cruzeiro, que é o Gilberto, o Henrique seria o Edu. Mas, enfim, o que ele tem para oferecer hoje ao Cruzeiro é técnica, porque a física a gente vai questionar mesmo. Porque o jogador que não joga desde agosto do ano passado vai jogar todas as finais que o Cruzeiro tem que jogar esse ano. Já começa domingo agora, né? O sábado, não sei. O que você falou? Que é contra o Corinthians? Corinthians, domingo, 4 horas da tarde. Contra o Corinthians. Domingo já é uma final para o Cruzeiro. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro vai ser uma final para o Cruzeiro. Resta saber se ele vai ter física para aguentar os jogos. Tecnicamente, é um jogador que pode entregar muito bem a questão ali da frente do centroavante no Cruzeiro. Se ele tiver em campo, tiver pênalti para bater, é gol garantido. Tinha um retrospecto muito bom. Cruzeiro, então, com 2 jogos importantes, né? Quinta-feira contra o Náutico pela Copa do Brasil e domingo contra o Corinthians. Vamos ler mais mensagens? O pessoal participando aqui com a gente, manda sua mensagem 999326228. Boa noite. Não espere Ronaldo tirar escorpião do bolso. A SAF visa o lucro e sanar dívidas passadas. O time do Cruzeiro é esse aí mesmo.
time mediano para fraco, são contratações pontuais e tentar acertar. Foi o Ricardo que mandou a mensagem. Ele não falou, Ricardo, ele não falou de qual bairro que ele é. Ricardo, ó, parabéns para você, é isso aí mesmo. Manda um abraço para Lorena e para minha filha Cecília, do bairro Rancho Alegre. Um abraço então para Lorena e para Cecília. Quem mandou mensagem foi o Fabrício Araújo. Vamos agora com gols pelo Brasil, estaduais. Nós tivemos várias finais, já vamos colocar aqui porque tem muito gol para mostrar. Teve decisão em São Paulo, no Rio, em Goiás, no Ceará, no Paraná. Então quando a gente puder colocar os gols aí... Tivemos virada, viu? Tivemos virada em São Paulo. O Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo de 2-1 para a Água Santa, meteu 4-0, com 10 minutos já estava 2-0 para o Palmeiras. Primeiro, vamos mostrar Campeonato Gaúcho. Grêmio vencendo o Caxias por 1-0. Primeiro jogo tinha ficado 1-1. E esse pênalti aí, Natan, foi pênalti? Foi, pênalti. O jogador puxa no cima e ainda calça embaixo. E quem fez o gol? Luiz Soares. Luiz Soares marcando um gol decisivo, ele que não estava com um retrospecto muito bom em cobranças de pênalti pelo Grêmio, mas nessa aí, na cobrança decisiva, ele guardou 1-0 para o Grêmio, vencendo o Caxias, tinha empatado o primeiro jogo, Grêmio campeão gaúcho, Grêmio numa hegemonia, 9 finais disputadas na arena do Grêmio, 9 conquistas para a equipe tricolor. Agora a gente está mostrando o campeonato cearense, Ceará e Fortaleza, um jogaço, o Fortaleza continua campeão cearense. Eu falo continua campeão cearense porque o Fortaleza foi campeão nos últimos 6 campeonatos. É uma hegemonia muito grande. E essa hegemonia quase foi abatida ontem, viu? Porque o Ceará teve muito perto de conquistar a taça, abriu o placar no começo da partida. Uma final com torcida dividida, né? Tivemos torcidas tanto do Ceará quanto do Fortaleza, 50-50. O Ceará vai abrir o 2-0. Nessa falha do goleirão, o goleirão espalmou para dentro, né, complicado. E nesse momento aí, o Ceará estava sendo campeão, porque o primeiro jogo tinha ficado 2-1 para o Fortaleza. Então o Ceará estava sendo campeão direto, sem precisar dos pênaltis, sem precisar de nada. Só que aí o Fortaleza reagiu e essa rivalidade aí no Ceará é muito complicada, né? E o Ceará não ganha um título aí tem muito tempo. Tá aí então a falha do goleiro, finalização de longe. Aí é complicado, hein, Ana? Desde que o Rogério Ceni ressurgiu, vamos dizer, ressurgiu, né? Com o Fortaleza, já não é mais o mesmo, né? O campeonato cearense, o time mais evidente no Nordeste já é o Fortaleza, que vem uma crescente muito, tá? Disparado em tudo, é Copa do Nordeste, no Brasileiro foi, se não me engano, foi o melhor time do Nordeste classificado, na Copa do Brasil vai longe. Esse ano eu acho que pegou um time muito forte na Libertadores, mas eu se pegasse um time mediano, eu acho que também entraria na fase de grupo. Tá na Sul-Americana, estreou bem na Sul-Americana, né, vencendo por 4-0. O gol de pênalti aí, né, para poder fazer o 2-1. Agora você tem um sucesso no Fortaleza, que tem que falar o nome dele, é o Vojvoda. Esse técnico é um técnico muito bom. É um técnico que agregou bastante a era pós-Rogério Ceni, que deixou o Fortaleza em boas mãos. Tá aí, então, Fortaleza campeão cearense. Agora vamos para o campeonato mato-grossense, que lá o campeonato é meio, como é que eu posso dizer, né? O pessoal já entra sabendo quem vai ser o campeão. E não deu outra. Cuiabá venceu o União Rondonópolis, campeão mato-grossense, o gol 1-0. Primeira partida já tinha sido vencida pelo Cuiabá, 2-1. Cuiabá que conseguindo se manter, né, em edições do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é o 3º ano seguido que o Cuiabá se mantém na elite. Cuiabá fazendo um ótimo trabalho, sendo campeão mato-grossense, vencendo por 1-0 a equipe do União Rondonópolis. Cuiabá pode surpreender nesse campeonato, Natão? Vai brigar contra o rebaixamento? É para ficar para rebaixamento para baixo, né? Como você disse, mas eu acho que a equipe do Cuiabá não é qualificado bastante para ficar de 15º para cima, então por isso que eu coloquei ela ali brigando com as outras equipes, que é Botafogo, Vasco e Coritiba, né? E Cruzeiro. E o Cruzeiro na frente desses todos. O Cruzeiro que nunca jogou contra o Cuiabá, porque coincidiu de quando o Cruzeiro cair, o Cuiabá ter subido para a elite e nunca teve esse confronto. Agora a gente está vendo Atlético Paranaense e Cascavel. Primeiro jogo em Cascavel, vitória da equipe do Atlético Paranaense por 2-1. E aí, no jogo da volta, o Atlético Paranaense pelo empate e foi o que conseguiu. 0-0, Atlético Paranaense campeão do estadual, Atlético Paranaense que está no grupo do Atlético da Libertadores, e o próximo confronto é entre os Atléticos, lá no Paraná, na Arena da Baixada, no gramado sintético, jogo duríssimo para o Atlético, né, Ana? Sim, eu acho que jogar lá
Lá e na Arena, no Allianz Parque do Palmeiras, são estádios que o gramado é meio a meio. Os jogadores não... Acostumados porque jogam lá todo ano, mas não vêm jogando sempre, né? E eu acho que é um ponto tanto para o Atlético jogar nas suas casas, que o gramado é diferente dos outros estádios do Brasil. Isso aí. Agora vamos para o Campeonato Goiano, Natão. Campeonato Goiano, viu? Essa final foi complicada, viu? O primeiro jogo tinha ficado 3-1 para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense foi lá e abriu 1-0. O Goiás foi buscar o 3-1 e nas cobranças de pênalti, acho que aconteceu uma coisa, Natan, que eu não lembro de ter visto no futebol. Okay. Nem no futebol amador, aqui de Divinópolis, da nossa região, nem no futebol nacional. Na cobrança de pênalti do jogador do Goiás, me falha a memória que quem que bateu a cobrança, o VAR mandou voltar por conta de 2 toques. Em tempo normal, eu já tinha visto isso, agora em cobranças normais, assim, e essa cobrança errada do Goiás, a outra cobrança, o Atlético Goianiense foi lá e se sagrou campeão, por 2 toques. Voltou no VAR, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu no futebol brasileiro. Essa aí, né, que tá passando agora no... Não, isso aí foi. Foi essa aí, os 2 toques, foi exatamente essa aí. Que voltou e o goleiro pegou, então. Já é anulado, tá, já é anulado, porque entendi. É considerado falta. É considerado falta, aí nem bateu. 2 toques é uma direta. Isso, aí já acumula como falta. É um lance tão complicado, gente, vocês me desculpem aí, é um lance tão complicado de ver, tão raro, né? Porque a gente até estranha mesmo. Mas aí, parabéns ao Atlético Goianiense, que chega a se manter um time forte lá também em Goiás, que era só o Goiás, e o Atlético Goianiense recentemente tem feito bons campeonatos e chegada, até na Sul-Americana também mandou bem recentemente. Ficou na semifinal, né? Perdeu para o São Paulo na última edição, o Atlético Goianiense está aí campeão goiano, um dos lances mais curiosos desse ano no futebol brasileiro. Vamos agora de Taça Rio, Botafogo e Audax. Audax que tem o Mitkov, que jogou no Cruzeiro, está emprestado lá para a equipe da Raposa. Botafogo precisava ganhar para poder conquistar a Taça Rio e garantir uma vaga na Copa do Brasil da temporada que vem, porque na próxima temporada, a Copa do Brasil, ela vai ser disputada por equipes que conseguiram vagas no campeonato estadual do ano passado. E o Botafogo não se classificou para a semifinal. Então o Botafogo só tinha 2 escolhas. Ou ganhava essa Taça Rio, que é disputada por equipes menores, né? O Audax, se eu não me engano, o Nova Iguaçu também estava disputando. Ou ganhar a Copa do Brasil dessa edição. Então, sim, para o Botafogo disputar essa Taça Rio com um elenco bem mais qualificado, com um elenco de Série A, era bem mais vantajoso, mas fica o alerta aceso para o Botafogo nessa temporada, né, Ana? Não conseguiu se classificar, o Volta Redonda herdou essa vaga, né? Herdou com muito trabalho, né? Volta Redonda fez um ótimo trabalho nesse início de ano, mas fica o alerta, né? Será que o Botafogo também vai fazer parte dessa disputa para não cair? Engraçado, porque a SAF dele é uma das que mais investe, né? Tá contratando muito jogador e parece que o time não dá liga, não vai, fica faltando alguma coisa. E a torcida tá em cima contra o... Falha o Luiz nome. Castro. Não, o dono John do time. John Texton. John Texton. Que é dono do Lyon também. Ele teve até desativar as redes sociais dele, porque a torcida do Botafogo tá muito incisiva com ele. Mas ele tá gastando. Eu não sei se ele tá gastando errado, o que tá acontecendo. Tá faltando alguma coisa no Botafogo. No Vasco também, com aquela contratação, não tá dando liga o time. Botafogo, então, vencendo o Audax por 5-2, já tinha vencido a primeira partida. Botafogo conquistou o troféu em confidência do Rio de Janeiro. Exatamente, Botafogo vencendo então a Taça Rio. Nesse início de temporada, o Botafogo sendo das equipes do Rio a mais fraca, né, Natan, por enquanto? Bem mais fraca, já tem anos que é isso, né? Então, eu acho que o Botafogo precisa correr atrás de muita coisa para conseguir, talvez, incomodar as outras grandes equipes do Rio de Janeiro, que estão bem mais coesas, bem mais entrosadas, com a cara diferente. Desde que o Botafogo virou SAF, é uma coisa que tem dificultado assim, né, a montagem da equipe, dificultado o entrosamento da equipe, que quando bate de frente com o grande, não consegue bom resultado, não. Botafogo, falando de SAF aí, para finalizar esse assunto do Fogão, teve um problema com esse John Texton aí, que é dono do Lyon também. O Botafogo vendeu um jogador que veio das categorias de base, o Jefinho, estava fazendo um grande início de temporada para o Lyon. Então, assim, foi meio que aquele episódio do Chaves, que o Chaves vende um churros para ele mesmo, foi praticamente a mesma coisa, é o que estava acontecendo lá. Então a torcida ficou brava, não gostou de jeito nenhum e perdeu um dos principais jogadores do início de temporada. E agora, falando de Rio de Janeiro, o que aconteceu no Maracanã? Falando de time fraco? O Flamengo tinha vencido a primeira partida por 2-0 e na volta
foi uma senhora sapatada. Fluminense 4, Flamengo 1. E foi pouco, viu? Poderia ter sido bem mais. Fluminense dominando as ações, com o Marcelo jogando demais. O Marcelo, assim, quem falou que o Marcelo não iria se destacar aqui no futebol brasileiro, que ele estava velho, com certeza quebrou a cara hoje, porque ele dominou o meio de campo, né? Jogando numa função de lateral, mas adentrando no meio de campo também, correndo os dois lados do campo, claro, com um pouco de dificuldades para marcar também, segundo jogo dele, segundo jogo que ele toma um cartão amarelo, por exemplo, mas na parte ofensiva é muito diferenciado. Fluminense 4-1. Marcelo, que estreia, hein? Fla-Flu, de volta, um golaço. Nossa, eu acho que ele não imaginaria, né? Vai passar o lance do gol agora, olha, que ia ser um golaço. A torcida do Fluminense espera demais do time esse ano e pode esperar mesmo, porque o time tá... Pode falar assim, é jogador velho, mas eu acho que esse ano o Fluminense é um dos candidatos a ganhar a Libertadores. Fluminense muito bem nesse início de temporada. Natan, primeiro título oficial do Fernando Diniz, será que agora ele desencanta? Porque ele era um treinador assim, que era reconhecido como um dos melhores do país, mas que sempre tinha essa lacuna de nunca ter conquistado um título importante no futebol brasileiro. Não que o Carioca seja o título mais importante do ano, mas é um título, né? Já é alguma coisa. Isso que eu ia falar, falta para o Fernando Diniz é somente a consagração no final, porque é sempre o Fluminense chegando, né, com ele agora recentemente, e tentando, desde a época de São Paulo também, quando ele foi vice-campeão brasileiro. São bons times que ele monta, mas não tem a consagração de um título. Então vem a consagração agora com um título e de virada, né? O Fluminense que perdeu a primeira partida, foi buscar nessa segunda partida uma virada, e que virada, né? Porque botou o Flamengo na roda, parece. Só que é uma coisa estranha, não estou diminuindo o título do Fluminense nunca. Concordo com a Ana em gênero, número e grau. O Fluminense busca grandes títulos esse ano, até porque o Fernando Diniz foi cotado da seleção. Então, o Fernando Diniz é um baita de um técnico. Só que o Flamengo parece que está querendo derrubar o Vitor Pereira a todo momento. Você vê isso claramente nos jogadores jogando futebol. A gente que já joga há algum tempinho, a gente chuta um tiquinho de bola, a gente sabe, porque o cara não corre, não consegue. Tá faltando postura, né? Tava 2-0 pro Flamengo, do Fluminense. O Gerson meteu uma bola pro Gabigol, o Gabigol embaralhou com ela ali e deixou a bola livre pro Nino sair jogando. O Gerson foi chamar a atenção do Gabriel, o Gabriel nem parece que nem levou a sério. O Gabigol que é um dos jogadores mais incisivos, né? Se fosse ano passado, por exemplo, eu acho que teria até brigado com o Gerson. Ele não quis fazer o gol. Ele é ídolo do Flamengo, então fica meio estranho, assim, né? A gente saber da dificuldade que foi a dispensa do Dorival, da chegada do Vitor Pereira, a desconfiança que ele tem, até porque o Vitor Pereira é técnico de quê, né? Então, se faltava um título para o Fernando Diniz ser um técnico consagrado, o que falta para o Vitor Pereira ser um técnico? Porque ele não tem um título aqui no Brasil, ele não tem uma boa equipe aí, até a cara dele é apático. O time tomando 2-0 e sentado com a pranchetinha. 4-0 com 18 do segundo tempo. É muito difícil, sabe? Muito complicado essa questão do Flamengo, onde o Flamengo chegou. É um momento muito complicado para uma equipe tão cara como a do Flamengo. Começar o ano dessa forma, né? Porque já vai com o Campeonato Brasileiro aí na porta. Libertadores pode não classificar, a Copa do Brasil pode cair, mas o medo do flamenguista, eu acho, que é o Campeonato Brasileiro. Se for com o Vitor Pereira para o Campeonato Brasileiro, da forma que está jogando, o caminho a gente já sabe, porque é caminho de outras equipes aí seguiram. É jogador caro, é técnico que não leva a lado nenhum, é dinheiro que não leva a resultado, aí é Série B. Mas é só um SUS que eu estou falando agora, uma possibilidade muito grande, porque o Flamengo nunca caiu. Então, ver uma possibilidade dessa com um técnico desse, para não desligar ele, assim, perdeu, saiu no Mundial, perdeu a Recopa, e foi perdendo só Copa em cima de Copa, foi saindo não sei da onde, para chegar aí e perder de novo. Então, um início complicado de temporada para os flamenguistas. E agora, para finalizar, nós vamos para o Campeonato Paulista. O sonho do Água Santa acabou, né? O Água Santa que fez uma campanha histórica, com muito planejamento. A maioria dos jogadores já estão até palavrados com equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. O artilheiro Bruno Mezenga, por exemplo, já está palavrado com o Santos para o restante da temporada. Mas, apesar de ter ganhado o primeiro jogo, o sonho acabou, né? 4-0 para o Palmeiras, com 20 minutos de jogo, a partida já estava decidida. E esse Palmeiras que, quando a gente pensa que
está enfraquecido, quando a gente pensa que é um Palmeiras que talvez não vai disputar por muitas coisas na temporada, dá uma resposta dessa. Ah, mas é contra o Água Santa, ah, mas é contra uma equipe mais fraca. Eu concordo, só que o Água Santa é a sensação do campeonato e era uma final. Palmeiras 4-0, Ana, o que você achou desse jogo? Palmeiras, eu acho que descarregou, né? O que ficou guardado no primeiro jogo, o que ficou guardado no jogo no meio da semana. Precisava, porque ficou todo mundo assustado, né? Como Palmeiras vinha ganhando de todo mundo, 2 resultados negativos em sequência. Mas eu acho que eles estavam guardando pro jogo de hoje. Todo mundo sabia que era muito difícil o Água Santa manter a vantagem que tinha que jogar muita bola. E o Palmeiras simplesmente jogou, é o Palmeiras mesmo. O Endrick jogou, na minha opinião, para mim foi o melhor jogador em campo. Por mais que o Gabriel Menino fez 2 gols, eu acho que o Endrick foi muito bem. E ele também está sendo muito criticado, né? Ele mesmo esses dias deu uma entrevista falando que as pessoas... Ele não gosta ele falou que não quer ser comparado com o Pelé, que isso é inapropriado para ele. E eu acho que ele precisava também de dar uma resposta para ele mesmo. Que ele realmente é um jogador... Está se mostrando que vai ser um jogadorzão. E precisava dessa resposta dele mesmo para ele mesmo. E aí o Palmeiras hoje sobrou e era o que estava todo mundo aguardando mesmo. Tá aí então, Palmeiras campeão paulista 4-0, Palmeiras candidatíssimo a todos os títulos da temporada, né? Mais uma vez a dominar o futebol brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem tudo sobre futebol amador aqui na nossa região, não sai daí. Na Só Radiadores você encontra produtos de alta qualidade para o seu veículo, seja carro, caminhonete, ônibus e caminhão. Além da mão de obra qualificada da Coelho Radiadores. Entre em contato e faça seu orçamento. Rua Goiás, número 3070, bairro Ipiranga, às margens da rodovia. Só Radiadores e Coelho Radiadores. É garantia de sucesso. Apoio Cultural TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Chegou a hora de eleger os melhores artistas de teatro do ano 2022 em Divinópolis. Serão 10 categorias e você vai escolher o seu artista preferido para receber o troféu Lindolfo Fagundes. É muito fácil. Entre no nosso site osmelhoresdoano.com. Procure cada categoria, vote no artista de sua preferência e vamos conhecer juntos, ao vivo, aqui pela TV Candidez, os melhores do ano. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. C&A Motos. Sua moto, nossa paixão. Na C&A Motos, além de peças genuínas, você tem os melhores mecânicos da região. Entre em contato pelo telefone 3221-2769. Rua Goiás 594, bairro Porto Velho. C&A Motos. Sua moto, nossa paixão. No Kit São Lázaro você encontra tudo para a sua casa, desde produtos de limpeza a alimentos e bebidas em geral. Lembrando que todo final de semana rola uma promoção. O Kit São Lázaro funciona de segunda a sábado de 7 às 20 horas, domingos e feriados de 7 ao meio-dia. O Kit São Lázaro fica na rua Túlio Bampato 240, bairro Jusa Fonseca. Informações e receber promoções pelo nosso Instagram, @SãoLázaroKit. Kit São Lázaro, o melhor para a sua casa você encontra aqui. Divinópolis é a nova casa da Escolinha do Cruzeiro. A proposta da franquia é transformar pessoas. Disponibilidade Baby Foot, de 3 a 5 anos e categorias de 6 a 15 anos. A franquia do Cruzeiro tem a chave da Toca 1, local de formação de atletas de base do clube. Venha ser fenomenal e realizar sonhos.
Tá aí, estamos de volta, mais um bloco do programa Conexão Esportes. Vamos ler mensagem? Natan, você tem um abraço para mandar? Um abraço aí pro Nebias, meu amigo, tá ligado aqui na Candidez com a gente. Muito obrigado pela audiência, amigo. Isso aí. Luciano participando de novo. O Luciano mandou o seguinte: agora a sogra dele morre, do Vitor Pereira. Exato. Quem não sabe, o Vitor Pereira deu uma desculpa para sair do Corinthians, dizendo que a sogra dele estava passando mal. Passou um mês e ele estava apalavrado com o Flamengo. Lembrando, dá tempo de participar do nosso sorteio ainda, hein? Vai lá no Instagram, @Conexão TV Esportes, vê a foto do ovo de Páscoa lá em parceria com Chocolates Avelar. Segue as regrinhas, é bem tranquilo, viu? Só seguir as duas páginas, Conexão TV Esportes e Chocolates Avelar, curtir a publicação e mandar o print aqui para mim no WhatsApp, nesse número que está aparecendo aí na tela, você concorrer esse super ovo de Páscoa artesanal nesse domingão. Pessoal mandando abraço aqui também. O Ney Burger participando aqui com a gente. Tô ligado, hein? Abraço. Natan não mandou abraço pra mim. Um abraço pro Ney, meu presidente. Tamo junto, Ney. Isso aí. Giovanni da Silva Mangabeiras, de Divinópolis, participando do nosso sorteio. Já tá garantido aqui, viu? Já tá incluindo no pessoal participando. Mais galera mandando mensagem. Vamos agora com um quadro super especial. Tem estreia no Conexão Esportes. O nosso amigo Natan aqui agora tem o quadro Resenha Divinópolis para conversar com os personagens aqui da região do nosso Amadorzão. Vamos conferir? Seja bem-vindo você aqui no Conexão Esportes com mais um quadro. Nós que estamos aqui estreando hoje o quadro Resenha Divinópolis. Para você ficar aqui com nós numa resenha boa, que eu tô aqui com essas duas pessoas do time do Correria, famoso time aqui de Divinópolis, cheio de história, com o Divadir, com o Gustavo, com vários atletas. O time que se encontra hoje nas quartas de finais do campeonato aqui da MOB. Tô aqui com o Divadir. Divadir, fala aí para nós, quartas de finais desse campeonato, como é que foi chegar até aqui? Olha, Natan, não foi fácil não, porque as equipes adversárias são fortes, competitivas e o campeonato muito pegado. Então quem chegou até as quartas de finais foi merecidamente bem estruturado. O Correria não tá bobo, não chegamos à toa, chegamos para lutar e para buscar o título que mais desejamos, que não temos nenhum título aqui na moda. Aí ó, pode ser uma estreia de um título que vem exclusivamente aí pro Correria, e o Gustavo tá aí, né, Gustavo, ajudando bastante o time. Que posição? Eu sou o coringa do time, né? Aonde falta eu tô ajudando. Então mas eu fico na parte do treinador, o Jacaré é o presidente da equipe aí, né? Mas já tem um tempo já que eu tô mais treinador mesmo. Quartas de final, como é que chega o Correria para essas quartas de finais? Chega forte. Já tem adversário? Ainda não, porque amanhã ainda tem rodada aqui, né? Domingo, vai ter a rodada aqui para decidir. Mas chegamos forte, independente do adversário que vier aí, a gente vai respeitar, mas vai jogar para ganhar. Isso, o Correria sempre foi forte aqui na região, né? O Divadir, Jacaré. Fala aí para nós mais um pouquinho dessa história aí do Correria, os títulos que teve. O Correria, quando nasceu, ele já nasceu forte. Já nasceu forte, começamos com a categoria de base, com a escolinha. Reinamos muito tempo com a nossa escolinha aqui dentro de Divinópolis. Que bairro? Planalto. No Planalto. Bairro Planalto. Começamos no futsal. O nome do Correria, o Natan, ele surgiu da seguinte forma. No futsal tinha um menino que chamava Pedrinho. Ele corria demais. Aí ele pegava a bola, arrumava aquela correria dentro da quadra, e nós tava para escolher o nome do time. Nós ainda não tinha nome. Aí ficou dos meninos ajudar a escolher. Aí o Pedrinho pegava a bola e corria dentro da quadra, que eu falava com ele: Pedrinho, para com essa correria, Pedrinho. Você quer quadra? Aí teve um dos meninos que teve uma brilhante ideia, falou: uai, nós tá tentando escolher o nome do time, por que nós não põe o nome de Correria? Aí ó, e ficou. E ficou. Desde então. Correria desde 2004. Desde 2004, são o quê? 19 anos? 19 anos.
Já tá maior, hein? Já somos adultos, já, né? já ficou de maior. Já cresceu. Já. E hoje nós estamos aí, graças a Deus, contribuindo com o futebol amador. Fazendo história. Fazendo história. E aí, Gustavão? Fala um título marcante aí da equipe que você tem na memória. Cara, eu vou falar um que... O campeonato até que foi um quadrangular que a gente fez, uns 4 times, que foi até para ajudar, né? Para ajudar mesmo a instituição na época que eu não me lembro o nome. E a gente fez uma final no campo do Planalto contra a Chape, que tinha um timaço, que eu falo, sempre comento com o Jacaré, que Tom, Gil, Pelada, pra mim são uns craques aí, boleiragem. Se o Tom pedir, eu gosto de ver eles jogando, então eu falo, eu tá ganhando um título contra eles, que foi importante, até gol do Negueba. Negueba na época estava com a gente foi campeão ali no Planalto, que eu acho que foi, assim, de todos os jogos que eu já tive, inclusive eu ainda estava jogando na época, todos os jogos que eu já tive, eu acho que foi o mais complicado de todos, porque o tempo inteiro era o time deles jogando, atacando, a gente achou o gol, mais nada, e o tempo não passava, cara. Faltava 10 para acabar, parecia uma eternidade e graças a Deus a correria foi quando sagrou campeão. Quanto ficou o jogo, Jacaré? Você tem lembrança? Eu tava pra Europa, né? Você tá na Europa? Tá, fui fazer as contratações na Europa e o Gustavo que tava a parte da diretoria. Do esquema. Foi 1-0 para nós apenas, o único gol do jogo que a gente conseguiu ser campeão. Fez o gol, fechou a casinha e garantiu o título. Sim, foi a época que o Correria estava falado na cidade inteira, porque foi um time que ficou 33 jogos sem perder. Meu Deus. Sem perder, invicto. Era o máximo que acontecia, o adversário contra a gente era um empate. Não ganha. Não ganha. Aí foi o time de ouro do Correria que a gente fala. A gente comenta. Fala pra nós aí, Jacaré, que história é essa da Europa? O time tava... A janela de transferência estava aberta, o time tinha algumas trocadas em caixa, aí eu fui fazer algumas contratações para a Copa de Vinópolis que vinha seguinte. Foi para a Europa? Fui para a Europa. Alguns países que teve ali? Fui procurar os marketing, né? Os marketing. Fechou alguma contratação nessa hora? Fechei 4 contratações. 4? De peso. É? De peso. Quais foram? Foi o Cleiton. Pesado. O Tony era pesado, né? Pesado. E o goleiro Rodolfo. Rodolfo eu sei quem é. O Rodolfo é o Tony também, Cleiton. Tá com nós até lá. Fiz essas contratações de peso. Aproveitei a oportunidade de estar na Europa e fui trazendo... Foi caro? Foi barato. Não foi barato, não. Foi barato. Pagamento no euro? Como é que funcionou? Não, eu levei, foi real mesmo. Foi real? Foi real. Falar na hora lá quanto que era? Foi uma coca e um cachorro quente. Na verdade... É caro, foi caro. Foi dificultoso. Mas aí gerou o resultado para a equipe? Chegou? Aí gerou, nós ficamos em 7º lugar na Copa de Vinópolis. Na Copa de Vinópolis tem 32 times, se não me engano. Mas nessa época tinha só 7. Só 7. Nós estamos até bem colocados. Ficou. Mas aí, gente, então eu queria desejar essas boas expectativas para vocês dentro da competição aqui na Taça Mob, que é uma competição que a equipe do Correria está hoje disputando, né? Desejar aí que vocês consigam mais proximidade para o título, trazer mais títulos, cada vez mais títulos para o Correria, né? Mantendo essa história aí de 19 anos, a equipe vitoriosa, mantendo esses 33 jogos que foi lá no passado. Quem sabe não consegue aqui de volta para bater esse recorde, né, Gustavo? Exatamente, viu, Natan? É o que a gente quer, que a gente brinque tudo, mas montar um time hoje aqui em Divinópolis, pela quantidade de equipes que tem, é complicado. Quando você vai tentar um jogador para trazer, para montar uma equipe forte, ele já está em outra equipe. Então fica complicado. Então, o que eu e o Jacaré fala, graças a Deus a gente tem uma base, né? O time mais ou menos a base que a gente tem, estamos jogando há 4, 5 anos juntos. Então a gente não inventa muito de ficar trazendo jogadores. Então a gente vai perdendo ou ganhando, a gente vai mantendo aquele time que é o verdadeiro fiel, né? Aqueles caras que pode ser contrato vitalício. Com certeza. Né, Jacaré? Eu agradecer também você, a pessoa que você é aqui dentro do esporte divinopolitano, a presença que você tem, a história que o Divadir
consegue trazer para a beirada do campo, inclusive até exclusivo, né, na verdade, com o Correria. Então te agradecer de antemão, né, eu que sou um amante aqui do futebol esportivo amador da nossa cidade, pela presença de você dentro do campo e tal, e toda a história que você tem. Eu queria te agradecer mesmo de coração por tudo que você faz aí por nós, nesse futebol que nós amamos, né, de paixão. Eu que agradeço, Natan, de coração, e agradeço ao espaço que está cedendo a nós está apresentando, mostrando a história do Correria, e agradeço ao Conexão Repórter que está dando esse espaço para a gente. E Correria, sempre Correria. E nós temos o slogan do Correria, que é esse. Eu ia perguntar isso, qual que é o slogan do time e a marca registrada? Correria. Morro de correr, mas sou Correria até morrer. Aí, ó, pronto. Fechou, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E você que está aí no Conexão Esporte, fica com a gente. Vai ter mais quadros, vai ter mais resenha aqui para você no nosso quadro Resenha Divinópolis. Abraço e até mais. Tá aí então, nessa câmera aqui, tá aí então o primeiro quadro Resenha Divinópolis, vão ter mais outros por aí, você fica ligado. E agora nós vamos com uma materinha super especial de um jogador do América aqui de Divinópolis, olha que história bacana. Divinópolis é um celeiro de craques, já os jogadores saíram daqui e viraram um profissional. E a garotada também chega junto. Dentre eles um garoto chamado Gabriel, goleiro, tá tentando sua sorte e também tentando uma vaga como jogador na equipe do América. Pra mim eu fiquei muito feliz. E também tinha muita disputa, porque lá tem vários goleiros bons. Então, pra mim, eu fiquei muito feliz, também tive que esforçar bastante. Gabriel tem apoio dos pais, que é o alicerce para essa caminhada. O Gabriel ele começou treinando no Guarani e depois de um tempo ele foi para um outro time do Agamenon e depois treinava no Divinópolis Clube e aí depois o Guarani acabou a base e virou deck. Aí ele começou a treinar no deck, começou a fazer personal com os goleiros lá que dão um personal no deck. E aí ele foi melhorando, foi aperfeiçoando, foi, né, criando estatura, foi melhorando a desenvoltura. E aí ele participou da peneira e conseguiu passar. Tinha mais de 150 meninos e no dia lá passaram só 3. Ele como goleiro e 2 jogadores de linha. A expectativa desse ano 2023 é disputar vários campeonatos e também seguir vestindo a camisa do América profissionalmente. Mas alguns rumos podem mudar no seu futuro. Nós estamos nos planejando para que se ele continuar, né, no time de base, a gente está pensando em mudar para Belo Horizonte exatamente para melhorar essa logística, para facilitar essa logística, porque o desgaste dele está sendo muito grande. Ele tem rodado cerca de 1.000, 1.200 km por semana de carro para treinar. Então a gente, para poder facilitar essa logística, nós estamos planejando em fazer essa mudança, mas nós estamos olhando todos os pontos, né, que é escola, moradia, exatamente não sair do nosso conforto aqui da cidade e mudar de qualquer jeito. Então, assim, é um cuidado que nós estamos tendo para exatamente não atrapalhar o desenvolvimento dele e até mesmo as nossas vidas, né, porque aqui também nós temos empresa, família, outras coisas. Eu falo que se for o seu sonho, siga ele e sempre seja batalhador e desfrute do esporte. E também não fique triste se você perder, porque você está aprendendo e sempre você vai evoluir com suas perdas. E também fique feliz com as vitórias. E é isso. Tá aí então, Gabriel, goleiraço, hein? Toda sorte do mundo pra você, parabéns pela família, dando todo apoio pra esse goleirão do América. Vamos agora com a segunda rodada do 40 mais do Palmeiras, olha os resultados aí.
Segunda rodada da Copa 40 mais Coelho Radiadores 2023, realizada no campo do Palmeiras. A gente acompanhou o jogo Tomara que Acabe versus Santa Cruz. O jogo começou bem embolado e com poucas chances de gol das duas equipes. Já a equipe de Santa Cruz aproveitou e se impôs mais no primeiro tempo e logo saiu na frente com Adilson Burro, 1-0. Dimas fez o segundo. Logo depois, Fred fez o terceiro, 2-0 só no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, um detalhe importante. A equipe do Tomara que Acabe teve a presença do Agamenon, que entrou logo no primeiro tempo, no lugar do jogador do Tomara que Acabe, que saiu machucado. E no segundo tempo, a equipe do Santa Cruz voltou indo para frente. Logo fez o quarto gol. Suzemar, 4-0. O Agamenon entrando no primeiro tempo fez toda a diferença. Deu passe para a linguiça, diminuir, 4-1. E ele, de falta, marcou o segundo gol, 4-2. Pênalti marcado para a equipe do Tomara que Acabe, o pênalti meio polêmico. Ele foi lá e marcou o terceiro gol e o segundo dele, 4-3. E quase empatou a partida no fim do jogo, mas ficou nisso, 4-3 para o Santa Cruz, para cada segunda rodada do 40 mais do Palmeiras Coelho Radiadores 2023. O time nosso veio correu atrás aí, né? No primeiro tempo deu umas falhas nossas aí, mas no segundo tempo nós cresceu pra cima deles, ainda quase buscou empate ainda. Mas teve bom nosso time, foi uma excelente partida, né? Correu bem atrás. O time nosso tem capacidade de chegar, viu? Cara, um jogo que parecia fácil, né? A gente ganhando aí de 4-0, fizemos o primeiro tempo dominante aí. E no segundo tempo, por pouco, o H não faz um gol ali, que passou pertinho ali do travessão ali, mas graças a Deus o importante foi a vitória. Tá, então agora vamos com mais futebol amador, dessa vez é a quartas de final da Copa Sol de Futebol Society. Real Betis e Cap fizeram as quartas de final da Copa Sol de Futebol Society 2023. Nos primeiros minutos, as duas equipes respeitaram bastante dentro de quadra. Algumas oportunidades aconteceram para ambos os lados. Para quem saiu na frente foi a equipe do Real com Gabriel, fazendo 1-0. O time do Cap logo empatou com Vinícius. Vinícius mais uma vez fez o segundo dele na partida e o segundo dele no segundo do jogo, 2-1, virando a partida. Walter fez o terceiro gol para a equipe do Cap. E Jailson ampliou, fazendo 4-1. Já no fim do primeiro tempo, Luiz Felipe diminuiu, 4-2 o placar de primeiro tempo. No segundo tempo, a coisa começou a esquentar. E a equipe do Real Betis saiu atrás do prejuízo e logo marcou com Luiz Felipe Gomes. Jonathan fez o gol. Empatou a partida, hein? 4-4. Walter fez o gol do Cap, fazendo o quinto, virando 5-4. Vinícius mais uma vez. Mais uma vez não, por duas vezes. Marcando no jogo. Torim fez para a equipe do Cap. Gabriel Rodrigues fez para a equipe do Real Betis. Gabriel Rodrigues marcou duas vezes, fechando a conta. Tom marca na partida. Cap 9, equipe do Real Betis 6. Cap classificado para a semifinal da Copa Sol de Futebol Society 2023. Sabendo que ia ser difícil, também querendo ou não ter algumas reclamações de arbitragem, mas também responder o caso. Mereceram a vitória, jogaram bem, jogaram certo. Foi bastante difícil, só menino, só idade nova, nós já estamos acima da idade, deu conta de superar os meninos, mas nossa equipe Cap, parabéns. Tá aí, então, lembrando que toda a cobertura das semifinais você confere aqui no Conexão Esportes. Vou ler mensagem, lembrando do nosso sorteio já, viu, pessoal? Já vou sortear. A Jéssica do Belo Vale pedindo um abraço, viu, Jéssica? Galo campeão, tá comemorando aqui. Mandando mensagem pra gente aqui também. O Maurício de Oliveira mandou certinho, viu, Maurício? Você tá concorrendo. Maurício, a Eva também mandou certinho aqui, também está concorrendo, viu, Eva? Tudo certinho, viu? Tá concorrendo. Deixa eu ver, tá certinho aqui. Ana, Natan, muito obrigado vocês mais uma vez aí. Podem mandar os abraços, começando com você, Ana. Obrigado pelo mais um convite. Queria mandar um abraço para minha mãe Amélia, meu pai Pedro, minha irmã Flávia, para os meus tios e para os meus primos. Natan, só antes dos seus abraços, me fala um número de 1 a 15, por gentileza. 13. 13 é Galo. Pode mandar seus abraços. 13 é Galo, é isso aí. Um abraço para Lavínia, minha esposa. Um abraço para o Max, para o Nebias, para a galera do Correria.
do Maria Helena, quem tá aí acompanhando a gente, pessoal do Audax, pessoal, enfim, todo mundo que tá acompanhando a gente aí, muito obrigado. Nessa Copa Society aí, só jogão na semifinal, acompanha aí. Vamos dar essa força aí pro Conexão Esportes, tá fazendo uma bela cobertura dessa belíssima Copa lá. Muito obrigado a você que esteve aqui, até aqui com a gente e até o próximo. Tá certo, então, muito obrigado vocês dois, viu, pessoal? Giovanni da Silva, do bairro Mangabeiras, mandou certinho aqui, tá seguindo Conexão, tá seguindo Chocolates Avelar e curtiu a publicação. Giovanni, a gente vai entrar em contato com você para você poder retirar o seu ovo de Páscoa artesanal. Parabéns, lembrando que se você não ganhou, não fique triste, aqui no Conexão tem sorteio toda semana. Um abraço pro meu pai Armando, sempre acompanhando aqui o Conexão, e o Barbinha lá diretamente dos Paivas também acompanhando. Forte abraço para todo mundo, feliz Páscoa, muita felicidade na vida de vocês. O Conexão Esportes volta na próxima semana para repercutir a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ótimo domingo, até a próxima semana. Vai, Galo!